Aleluia. Pai de Yahshua a todos os irmãos. Quero compartilhar para todos os irmãos sobre Yahshua Mashiach, o homem que venceu Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 1 até o 15. Lucas capítulo 4, versículo 1 até o 15, diz assim: Cheio do Espírito Santo, voltou Yahshua do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio. Durante 40 dias, durante esse tempo, ele nada comeu, e terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o filho do Criador, ordena a esta pedra que se torne pão. E Yahshua respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Yahweh. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reis da terra, e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e glória destes reinos, porque me foram dados, e dou-as a quem quero. Portanto, se prostrares diante de mim, tudo será teu. E Yahshua disse-lhe: Está escrito: Adorarás Yahweh, teu soberano, e a ele só servirás. O demônio levou ainda a Yahushalã ao ponto mais alto do templo e disse: Se és o filho do Criador, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ordenou aos seus anjos ao teu respeito, que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. E Yahshua disse: Foi dito: Não tentarás Yahweh, teu soberano. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Yahshua, então cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Louvado seja Yahweh. Falaremos sobre a batalha espiritual entre Yahshua e Satanás. Então, vou falar sobre Yahshua Mashiach, que enfrentou Satanás no deserto. E vou falar as armas espirituais que Yahshua usou contra Satanás. Vamos explicar o motivo porque Yahshua conseguiu vencer Satanás. Uma base bíblica. Diz assim: Yahshua, o homem que venceu Satanás com as armas espirituais. Segundo as Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o 5, diz assim: Porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos? São poderosas em algo capaz de arrastar fortificações. Então, nessa passagem fala que nós não lutamos, né, segundo a carne. E fala que as armas que nós usamos não vêm da carne, mas sim do Espírito. E eu vou falar dessas armas espirituais. Essas armas espirituais que Yahshua usou contra Satanás. Primeira, Yahshua foi imergido, né? Primeira arma, a imersão. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Quando todo o povo ia sendo imergido, também Yahshua foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Minha afeição. Então, Mashiach, antes de ser levado para o deserto, antes de ser tentado por Satanás, a primeira coisa que Mashiach fez, ele
foi imergido. Foi imergido e também, né, ele orou na imersão. Esse está no versículo 21, na passagem de Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo ia sendo imergido, também Yahshua o foi. E estando ele a orar, os céus se abriu. O céu se abriu. Depois da imersão, ele foi orar. Mais uma arma que Yahshua usou. Louvado seja Yahweh. E foi ungido na imersão. Ele foi ungido. Ele recebeu a unção, né? Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz assim: amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Por isso, Iau, o teu soberano, te ungiu com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. Então, na imersão, Yahshua, ele foi imergido tanto nas águas e também no Espírito. Ele recebeu o poder do Eterno Soberano. Ele estava cheio do Ruach Kadosh, cheio do Espírito do Eterno. Quando a pessoa faz a imersão nos nomes sagrados, quando ela faz a imersão nas águas, ela é tanto imergida nas águas e também no Espírito. No Espírito. No Espírito. Louvado seja Yahweh. Yahshua Mashiach estava no Espírito, venceu o diabo no Espírito. Por quê? Porque as armas que Yahshua usou contra Satanás são espirituais. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Foi ungido na imersão. Estava cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4. É por isso que Yahshua venceu Satanás por vários motivos. Oração, jejum, imersão. Ele usou a palavra contra Satanás e também ele estava cheio do Espírito Eterno. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: cheio do Espírito Santo, voltou Yahshua do Jordão. Isso quando ele saiu, né, do Jordão. Isso foi depois da imersão de Yahshua. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí, o Eterno Soberano levou Yahshua para o deserto para que ele seja tentado por Satanás, né? Tentado por Satanás. Continuar. Ele estava em jejum. Lucas capítulo 4, versículo 2. Onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Isso quando ele estava no deserto. Ele jejuava para fazer a obra. Lucas capítulo 5, versículo 33 e 35. Lucas capítulo 5, versículo 33 até o 35, diz assim: eles então lhe disseram os discípulos de Alhana e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. E Yahshua respondeu-lhes: por acaso podei-vos obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes serão tirado, então jejuarão. Porque ele explica aqui que o motivo dos discípulos não jejuar é porque Yahshua estava presente com os discípulos. Porque naquele tempo, quem fazia a obra era Yahshua. O discípulo só ouvia Yahshua. Era Yahshua que expulsava os demônios, curava os enfermos, dava vida aos mortos. Então era Yahshua que estava fazendo a obra naquele tempo. Né? Louvado seja Yahweh. Continuar. E expulsava os demônios. Lucas capítulo 8, versículo 26 até o 56.
Lucas capítulo 8, versículo 26 até o 56. Lucas capítulo 8, versículo 26 até o 56. Que é grande, mas diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que estava defronte da Galiléia. Mal saltou em terra, veio ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Yalxa, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Yalxa, filho de Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes, porque Yalxa ordenará aos espíritos imundos que saísse do homem, pois há muitos tempo que se apoderaram dele, e aguardando preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. E Yalxa perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. E pedira que não se mandasse para o abismo. Ora, andava ali, passando um monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Permitiu, saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lado, e afogou-se. Quando aqueles que o guardava viram acontecido, fugiram e foram contar na cidade pelo campo. Então aqui é a obra que Alves fazia, ele expulsava os demônios. Por quê? Porque primeiro, né, para a pessoa fazer a obra do Eterno, ela tem que passar pela imersão, e com isso ele tem que praticar as 4 colunas, orar, jejuar, repartir o pão, para seguir os passos de Yahshua Mashiach, né? Porque eu estou dando um exemplo da Sagrada Escritura para que nós sejamos semelhantes a Yahshua Mashiach. Vou explicar qual é o motivo de Yahshua vencer Satanás. E o motivo de Yahshua vencer Satanás é porque ele usou as 4 colunas. E quando ele cumpriu as 4 colunas, ele fez a obra do Eterno, quadro seja dos exércitos. Diz assim: resistia às tentações do diabo. Mateus capítulo 16, versículo 23. Diz assim, vou ler o versículo 21 até o 23. Mateus capítulo 16, versículo 21 até o 23. Vede então, Yahshua começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Yahushalã e sofrer muito da parte dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nestes termos, que Yahweh não permite isso, mestre, isso não te acontecerá. Mas Yahshua, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Yahweh, mas dos homens, dos homens. Louvado seja Yahweh. Então aqui ele começa a repreender Pedro, né? Porque ele discerniu que Satanás estava tomando conta de Pedro, estava usando os lábios de Pedro. Aí ele começou a repreender o apóstolo Pedro. Louvado seja Yahweh. Então, Yahshua venceu Satanás, né? Discerniu que Satanás estava usando Pedro. Infelizmente, existem pessoas no nosso meio que estão dando lugar ao diabo e falando, né?
coisas que não vêm do eterno, mas sim do maligno. A pessoa que está seguindo a verdade do Criador, que está orando, está jejuando, que está lendo a palavra do Criador, a pessoa que está a mente ligada no Espírito, o Eterno vai dar o discernimento espiritual para a pessoa identificar que, tipo assim, se tiver um irmão no vosso meio tentar pregar uma heresia ou tentar falar coisas desnecessárias, principalmente doutrina desnecessária, aí o Eterno vai dar discernimento para aquela pessoa e a pessoa vai entender que as mensagens que aquele crente está falando, ou heresias, ou coisas desnecessárias, ele vai entender que aquilo não vem do Eterno, mas sim do diabo, do diabo. Então, para quem tem discernimento, não será confundido. O jejum serve para muitos modos. O propósito na vida do crente, mas o principal é modificar a carne e fortalecer o espírito, como Daniel fez. Estou falando sobre o jejum. Estou falando o motivo que Alcha venceu Satanás, né? O jejum. Daniel capítulo 9, versículo 3 diz assim: Daniel capítulo 9, versículo 3. Volvi-me para Iau, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o silício e as cinzas. E as cinzas. Então, Daniel, ele estava jejuando para Iau, né? Suplicando para que ele recebesse a palavra do Criador, né? Porque quando ele estava na Babilônia, quando ele estava recebendo a revelação do Eterno e as profecias do Eterno, quando ele recebia as profecias do Eterno, né, principalmente a palavra do Eterno, ele fazia súplicas, jejuns e humilhações, né? Quando fala impondo cílios e cinza, é quando a pessoa ajoelhasse, né? Ajoelhasse, né? Jogando cinza na cabeça, como os judeus fazem, esse costume para demonstrar humilhação, né? Que está se humilhando diante do Criador e ao dos exércitos. Mas o motivo não é que eu vou falar sobre esse respeito, não. O motivo é porque que o crente deve orar. O crente deve orar para que ele orar e jejuar, né? Acompanhando, orar e jejuar, para que ele compreenda a palavra do Eterno e a revelação do Eterno. Entendeu? Porque 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 16, diz assim: Mas o homem natural não aceita as coisas do espírito de algo, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque quem conhece o pensamento do Machia se abalançará a instruí-lo. E nós, porém, temos o pensamento de Machia. Vou ser mais profundo. Romanos capítulo 8, versículo 5 até o 8. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aparição da carne é a morte, enquanto a aparição do Espírito é a vida e paz. Porque o desejo da carne é hostil a Yahweh, pois a carne não submete à lei de Yahweh, e não pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar Yahweh. Eu vou ler em versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Yahweh habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Yahweh, Yahweh não está nele. Louvado seja Yahweh. Então, nós temos o Espírito Eterno em nossas vidas. Né? Para a pessoa vencer Satanás, ela tem que fazer como Yahweh já fez. E jejuar. E Machia no Espírito.
Mashiach estava no espírito. No espírito. E quando a pessoa está no espírito, ele compreende a palavra de Yahweh e não submete os desejos da carne. Não submete os desejos da carne, mas sim faz a vontade do espírito. Quem é carnal não tem prazer de buscar as coisas espirituais, mas quem é espiritual tem prazer de buscar as coisas espirituais e não tem prazer de fazer a vontade da carne. Porque Satanás, ele estava tentando Yahshua na carne, né? Quando Yahshua estava passando fome. Eu vou ler aqui que é melhor. Lucas capítulo 4, versículo 3 diz assim: Disse-lhe então o demônio: Se és o filho do Altíssimo, ordena esta pedra que se torne pão. E Yahshua respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Yahweh. Então, Satanás estava tentando Yahshua na carne, porque Yahshua estava passando fome. Estava passando fome. Até ele falou para Yahshua: Olha, Yahshua, vê essa pedra. Por que você não transforma essa pedra em pão para saciar a sua fome? O que Yahshua fez? Ele usou a palavra contra Satanás. Porque Yahshua estava forte espiritualmente. Ele usou a palavra de Satanás, a palavra contra Satanás, e estava jejuando. Aí o que ele fez? Ele usou a palavra contra Satanás. Diz assim, versículo 4. Yahshua respondeu para Satanás: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Yahweh. De toda a palavra de Yahweh. Então, a pessoa precisa jejuar, precisa orar para que Yahweh dá o entendimento, dá conhecimento, para que ele não caia na sedução de Satanás, no engano de Satanás, principalmente doutrina de perdição. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 13 até o 14. Efésios capítulo 4, versículo 13 até o 14. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho do Eterno, até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Mashiach, para que não continuemos crianças a sabor de ondas, agitada por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Ele está falando que a pessoa precisa buscar muito conhecimento, principalmente muita maturidade espiritual, para que ele não caia nos ensinamentos dos falsos profetas, para que ele não caia também nos ventos de doutrinas satânicas. Porque Satanás, ele estava, como vou dizer, seduzindo Yahshua com as palavras, né? As palavras, para que Yahshua seguisse as palavras de Satanás. Aconteceu, Yahshua resistiu às palavras de Satanás, usando a palavra, ocupando o jejum e oração, né? E também ele estava cheio do Ruach Kadosh. Então, se a pessoa quer vencer Satanás, ele tem que buscar conhecimento e ele tem que jejuar. Continuar. O jejum e a oração devem sempre estar juntos para fortalecer o espírito. Mateus capítulo 26. Versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, ficar atento, e orai. Louvado seja o diabo. Por quê? Para que a pessoa não caia nas tentações do diabo. Porque a pessoa tem que orar, tem que vigiar, tem que ficar atento para que não caia nos lábios de Satanás. Aí a pessoa que está constantemente vigiando e orando, o espírito está forte e a carne está fraca, porque a carne não está tendo domínio, não está dominando o crente, né? É por isso que em Romanos capítulo 8 fala que nós devemos colocar nossa mente no espírito.
capítulo 7, para falar a verdade. E devemos colocar a nossa mente no Espírito, para que vencemos a carne e para que vencemos Satanás. Porque Satanás, ele é o tentador, né? Ele tenta a pessoa na carne para que a pessoa comete erros, principalmente prostituição, né? Idolatria, mentira. É isso. Porque é Satanás que fica insistindo as pessoas a pecar, tentando as pessoas a cometer erros, como ele fez com Eva, né? Satanás incentivou a Eva a pecar, a comer o fruto. E todo mundo sabe que, principalmente, né, o adultério. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Al tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Al vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. E Al disse: vocês não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Oh, não! Tornou a serpente: você não vai morrer. Mas Al bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aí ele começou a pregar mentira para Eva. Começou a pregar mentira para Eva, insistir Eva para pecar, né? Para comer o fruto. Aí o que aconteceu? O versículo 6. Versículo 6 foi indireto. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e foi muito apropriado para abrir a inteligência. Tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, e comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estava nu, tomaram folhas de figueiros, e ligaram-se e fizeram tangas para si. Aí ela caiu na lábia de Satanás. Comeu o fruto do sábio, sexo, e depois, né, apresentou o sexo para Adão. Aí começaram a briga. Por quê? Porque Satanás insistiu Eva a pecar e enganou Eva e seduziu Eva. Então, a gente precisa ter cuidados na sedução de Satanás, principalmente as doutrinas de petições e heresias. A pessoa precisa estar constantemente orando, jejuando e lendo a palavra para que ele não caia nas tentações do diabo, para que ele não caia nos ensinamentos do diabo. Se a pessoa não jejuar, não estudar a palavra, não fazer o partir do pão, não fazer a imersão, pode ter certeza que ele é uma pessoa fácil de ser manipulada pelo inimigo. Continuar. Versículo 3, tópico 3. Ele estava resistindo a Satanás lá no deserto, combatendo com a palavra da verdade. Quem? Yahshua estava resistindo a Satanás lá no deserto. Isso está, vou repetir novamente, Mateus, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 3 até o 12. Né? Vou ler aqui. Disse-lhe então o demônio: se és o filho do Altíssimo, ordena esta pedra que se torna pão. E Yahshua respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Yahweh. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe um só momento todos os reis da terra. Disse-lhe: eu te darei todo este poder e glória destes reinos, porque me foram dados, e dou-as a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E Yahshua disse-lhe: está escrito, adorarás Yahweh, teu soberano, e a ele só servirás. O demônio levou ainda a Yahushalã ao ponto mais alto do templo e disse: se és o filho do Altíssimo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos ao teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé na alguma pedra. Yahshua respondeu-lhe, Yahshua disse-lhe, foi dito, não tentarás Yahweh, teu soberano. Pois Satanás tentou trazer e levar
Yahshua no erro, querendo trazer dúvida na mente de Yahshua, distorcendo a palavra, igual aconteceu no Jardim do Éden, como eu li a passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 5. Porque Satanás ele queria trazer dúvida a Yahshua. Como ele fez com Eva, ele pegou a palavra, né, do Criador, que ordenou a Adão e Eva para não comer o fruto proibido. O que Satanás fez? Não foi dito, Eva, não foi dito. O próprio Criador falou, né, para que vocês não comem o fruto de árvore de todo o jardim, árvores de todo o jardim. Que Eva falou, não, de todas as árvores do jardim a gente pode comer, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal a gente pode não. Satanás fez, não, ó não, mano. Se você comer, é claramente que você vai ser semelhante ao Criador. Serão sábios, serão sábios, serão inteligentes. Aí, o que aconteceu? Ele distorceu a palavra do Criador. Ele pegou a palavra do Criador e distorceu a palavra do Criador. É como Satanás está fazendo hoje no sistema religioso. Ele está usando os pastores e os padres pegando a palavra do Criador e começando a distorcer a palavra do Criador, trazendo dúvidas aos nossos irmãos da dominação. Porque ele está acreditando uma trindade, né? Uma trindade não é bíblica. A trindade é uma confusão. A trindade é uma confusão. Então, é isso que Satanás faz. Ele pega a palavra do Criador para confundir as pessoas e para que as pessoas caem no erro. Satanás estava tentando Yahshua, né? Perguntando para ele, se tu és o filho do Altíssimo, fazendo muita pergunta para ele, se tu és o filho do Altíssimo, por que não faz isso? Se tu és o filho do Altíssimo, por que não faz aquilo? Falando, né, para que Yahshua pode dizer, eu sou o filho do Altíssimo sim, eu vou fazer isso e aquilo. Mas Yahshua fez isso não. Yahshua usou a palavra. Usou a palavra. Então, vamos continuar. Satanás ofereceu as coisas deste mundo para tentar derrubar Yahshua. Porque a primeira tentação de Satanás foi na carne. Lucas capítulo 4, versículo 3 até o 4. Queria levar Yahshua na carne, porque Yahshua estava com fome. Com fome. Aí ele pediu para que Yahshua transformasse a pedra em pão para saciar a fome dele. Porque a carne, né, a carne queria comida, né? Porque Yahshua estava jejuando. Quando ele estava jejuando, ele estava modificando a carne. Mas o diabo queria que ele satisfazesse o desejo da carne. Mas não deu certo. Aí o que aconteceu? Satanás estava tentando Yahshua na alma. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 5 até o 8. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe um só momento todos os reis da terra. E disse-lhe, eu te darei todo este poder e glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se prostares diante de mim, tudo será teu. E Yahshua disse-lhe, está escrito, adorarás Yahweh, o teu soberano, e a ele só servirás. Aí o que ele tentou? O que ele fez? Para a verdade, Yahshua. Ele tentou Yahshua, né, na alma, oferecendo a glória deste mundo, o poder, riquezas, bajulações, glória, glória, glória. E é isso que o mundo está buscando, né? Querendo glória, bajulações, honra, poder. Nossa alma quer isso. E Satanás sabe disso, que o homem quer isso. Por isso que muitas pessoas falam, né? Ah, aquele ator famoso, aquela atriz famosa, né? Tá rica. Ela vendeu sua alma para o diabo, em troca da riqueza, em troca da riqueza. É que Satanás fez, eu vou te dar tudo, né? Tudo que eu tenho, que for me dado, em troca da adoração. Se você me adorar, tudo isso será teu. Como hoje, né? É como Satanás está usando o sistema religioso, ensinando os nossos irmãos a buscar bens materiais, buscar as coisas deste mundo, poder, honra, glória, principalmente posições, né? Fama, em troca, né? De adoração. Por isso que os pastores falam, aceita Jesus para você ter um carro, para você ter uma
posição de pastor, né? Ter autoridade, ter, como vou dizer, ter nome, ser conhecido em toda a terra, buscando glória, buscando glória. Satanás fez com Yahshua. Pois é, continuar. Satanás ofereceu as coisas deste mundo para tentar derrubar Yahshua. Porque né? O mundo quer isso. Quer poder, quer glória, quer riqueza, quer fama, quer ter nome. Porque está escrito aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17, diz assim. 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas consciências, mas quem cumpre a vontade de Yahweh permanece eternamente. Vou ler aqui o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, desejo da carne, prostituição, avareza, ambição, a consciência dos olhos, né? Cobiça, cobiça, cobiça. E a soberba da vida, glória, soberba. Se engrandecer, né? Buscando as coisas deste mundo para querer glória, querer sucesso, para se engrandecer, para satisfazer os desejos da carne. E é isso que Satanás estava tentando fazer com Yahshua. Mas Yahshua resistiu Satanás. Ele resistiu Satanás. Né? Vou voltar em Lucas capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim. O que Yahshua fez, né? O que Yahshua fez? Yahshua fez assim. Portanto, se prostares de mim, tudo será teu. Isso aí é Satanás. O que Yahshua disse? Yahshua disse-lhe, está escrito, adorarás Yahweh, teu soberano, e a ele só servirás. A ele servirás. Por quê? Porque Satanás queria ser adorado, queria que o filho adorasse, e Yahshua, né, adorasse Satanás. Aí, se Yahshua adorasse Satanás, Satanás ia oferecer as coisas desse mundo para Yahshua. Mas Yahshua, né, resistiu, porque estava no espírito, estava em jejum, né, estava em jejum na oração, e estava afiado na palavra. Então ele falou isso. Adorarás Yahweh, teu soberano, e só ele servirá. Somente Yahweh que é digno de ser adorado. Louvado seja Yahweh. E falando a verdade. A gente tem que adorar Yahweh, servir Yahweh não por que ele oferece, mas sim ele é o nosso Criador. Né? Devemos adorar Yahweh soberano, né? Poderoso, majestoso, como ele é, não como ele oferece. Continuar. Satanás tenta derrubar o homem com as consciências da carne e da alma. Lucas capítulo 9, versículo 25. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vem perder-se a si mesmo e se causar a sua própria ruína. O que adianta, né? O homem ganhar o mundo todo do que perder a sua alma. A alma, ela quer as coisas desse mundo, quer ganhar o mundo todo, ganhar o mundo todo. Que a alma, né? A alma que está ligada à carne, ela quer os bens materiais, quer os bens materiais. Se a pessoa buscar a glória desse mundo, ele perde a salvação. Salvação da alma. Continuar. Pois Satanás tentou Yahshua na carne, Lucas capítulo 4, versículo 3 até o 4, e na alma, Lucas capítulo 4, versículo 5 até o 8. E o pior de todos, ele tentou Yahshua no espírito, usando a palavra de Yahweh para tentar derrubar Yahshua no espírito. Lucas capítulo 4,
versículo 9 até o 12 diz assim: O demônio levou ainda a Yaushalã ao ponto mais alto do templo e disse: Se és o filho do Altíssimo, lança daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos, ao teu respeito, que te guardasse. Deixa eu ver aqui. Não, eu te guardasse e que te sustivesse em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Tentou Yausha no espírito. Por quê? Porque ele usou a palavra de Yal contra Yausha. Ele citou a passagem de Salmos 91, versículo 11. Diz assim: ordenou aos teus anjos ao teu respeito que te guardasse e que te sustivesse em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Olha aí, Yausha, você é o filho do Altíssimo. Pula aí, pula aí. Aí o Altíssimo vai mandar anjos, né? Para falar a verdade, você vai dar ordens aos teus anjos. Se você é o filho do Altíssimo, trazendo dúvida a Yausha. Porque Yausha nasceu como homem. Ele não tinha memória, né, quando era na eternidade. Ele não tinha a memória quando ele era da eternidade. Ele não tinha. Quando ele estava na eternidade. Yausha nasceu como homem, nasceu como nós, né? Pessoas materiais, né? Yausha comia, bebia, participava, nasceu um homem simples, um homem simples. Aí que Satanás fez? Achar, achar que venceria Yausha, né? Só porque ele é homem. Mas não. Yausha venceu, mesmo sendo um homem. Não mesmo sendo o Deus encarnado. Não. Yausha é homem. Louvado seja alma. Então o que Yausha fez? Yausha usou a palavra contra Satanás. Satanás estava usando a palavra contra ele. Aí o que o Yausha fez? Usou a palavra contra Satanás. Tipo assim, Satanás botou uma alma, mas essa alma foi contra ele mesmo. Então, é isso. Porque a pessoa está buscando o Eterno Soberano, ela precisa ter muito cuidado com o tipo de pessoas que ficam gritando no vosso meio, que usa a palavra do Eterno, distorcendo a palavra do Eterno para satisfazer os desejos da carne, desejos da alma. Estou falando de heresias, perdições. A pessoa precisa ter cuidado para que ela não caia no engano de Satanás, como Satanás fez com a Eva. Satanás usou a palavra contra Yausha para tentar derrubar Yausha. Satanás, ele conhece a palavra. Às vezes Satanás usa as palavras contra pessoas fracas, né? Pessoas fracas que jejuam, que não aceitam o jejum, né? Que não aceitam a oração. Ele usa essas pessoas fracas e as pessoas fracas caem nos lábios de Satanás. Pois é, continuar. E que Yausha fez? Resistiu o diabo. E o diabo retirou-se. Porque o diabo tentou várias vezes, várias formas para derrubar Yausha. E não conseguiu. Por quê? Porque ele estava firme. Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 13 até o 14. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Yausha, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou por toda a região. Ele ensinava na sinagoga e era aclamado por todos. Estava forte, forte no Espírito, forte no Espírito. Por isso que o demônio não conseguiu derrubar ele, porque ele estava forte no Espírito. Forte no Espírito. Louvado seja alma. A palavra fala, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então devemos resistir às tentações do diabo. Isso está Tiago, capítulo 4, versículo 7. O fim de Tiago, capítulo 4, estava em Pedro. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Louvado seja alma. Sede submissos a Yahweh, em sua palavra. Resistir ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Para longe de vós. Para longe de nós. Então, devemos resistir às tentações de Satanás, os ensinos de Satanás. Ele vai fugir. Mas tem certa ocasião que ele também vai voltar, né? A palavra fala que o diabo está ao nosso redor para encontrar uma brecha para tragar nós.
Por isso que o crente precisa ter cuidado, porque nós estamos se lidando com um inimigo que não dorme, não come, não sente fome, nem sede. Está a todo tempo ao nosso redor, tentando encontrar uma brecha. Fala também que não dá brecha para o inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Buscando a quem devorar, né? Para derrubar. Para derrubar. Então, o que é brecha, né? Para todo mundo entender. O que é brecha? Para que o Eterno fala que nós não devemos dar lugar ao inimigo? Porque quando a pessoa dá o lugar ao inimigo é quando a pessoa está na esfera da carne. Quando está satisfazendo o desejo da carne. Satanás estava tentando Yahshua, né? Na carne, na alma e no espírito, para encontrar brecha para derrubar Yahshua. O que devemos fazer? Resistir às tentações do diabo. Para que nós não damos brecha. Para que não damos brechas para o diabo. É isso aí. E não cair nas tentações do diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis o lugar ao demônio. Não deis o lugar ao demônio. Vigia, ora. Não deis o lugar ao diabo. Louvado seja Yahweh. Não faz os desejos da carne. Não satisfaz os desejos da carne. Nem da alma. Se fazer os desejos da carne, satisfaz os desejos da carne, principalmente da alma, vai ter certeza que a pessoa está dando lugar ao diabo. Então, como é que a pessoa vence o diabo? Como é que a pessoa resiste o diabo? Orando e jejuando. Como Yahshua fez. Yahshua jejuou, orou e usou a palavra contra Satanás. Então é isso. O crente precisa ser fortalecido com a palavra da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 12, que eu já acabei de ler. Para que a mente dele seja renovada e transformada com a verdade. Romanos capítulo 12, versículo 1 até o 12. Assim. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 até o 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia, a oferecerdes os vossos corpos e sacrifício vivo, santo, agradável a Yahweh. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Yahweh, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O que é perfeito? Ele está falando que a pessoa deve sacrificar a carne e deve constantemente buscar a palavra de Yahweh para que ele cumpra a vontade de Yahweh, para que ele não segue o padrão do mundo, porque o mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Porque Satanás, ele quer que a pessoa segue esse padrão, que ele anda na carne, que ele anda na alma, para que a pessoa seja dominado e seja escravizado por ele. Porque em Efésios, eu sei que o vídeo é grande, mas estou nem aí. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3, diz assim: E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas pelos pecados, que cometeste outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos, como outros, por natureza, verdadeiros objetos de ira. Mas Yahweh, que é rico em misericórdia, não, já li. Era no versículo 3. Mas perdão. Então, nós antigamente era verdadeiros objetos de iras. Por quê? Porque a gente estava na carne e a gente estava sendo manipulados e dominados por espíritos malignos. Espíritos malignos. Porque é Satanás que incentiva a pessoa a pecar.
mas nós estamos libertos pela misericórdia de Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh. Continuar. E não seja confundido com as artimanhas de Satanás. Romanos capítulo 10, versículo 11 até o 17. Não, versículo 11 e 17. Romanos capítulo 10, versículo 11 e 17. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Versículo 17. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Yahweh. O que estou falando? O que estou querendo dizer? A pessoa que acredita na palavra de Yahweh, que não tem dúvida na palavra de Yahweh, que não tem dúvida, ele não será confundido. Por quê? Porque Satanás ele quer confundir a pessoa para que a pessoa não compreende a palavra de Yahweh. Porque esse é a artimanha dele. Diz assim: pois Satanás quer levar o homem a praticar aos desejos da carne. Desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Porque Satanás ele quer confundir o homem, quer enganar o homem e quer incentivar o homem a praticar os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. E qual as práticas que Satanás quer levar? Aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos preveni, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Se a pessoa permitir Satanás dominar ela em dar lugar à carne e praticar os desejos da carne, pode ter certeza que ela vai perder o direito de herdar o reino dos céus. Satanás é o tentador. Tem que entender, Satanás ele é o tentador. E também incentivar o homem a adorar a ele em troca das coisas deste mundo. Isaías 14. Versículo 12 até o 15. Diz assim, Isaías 14, versículo 12 até o 15. Então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizia: escalarei os céus, e erigirei o meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas, e me tornarei igual ao Altíssimo. Versículo 15. Entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, a mais profundas do abismo. Mais profunda do abismo. Então é isso. Então o desejo de Satanás é ser adorado. Adorado. É por isso que ele fica incentivando o homem a adorar ele em troca dos bens materiais, em troca das coisas deste mundo. Deste mundo. Louvado seja Yahweh. Fazendo o homem a seguir os ensinamentos de Satanás, fazendo acordo profano para adorar ele. Achei a passagem. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e 18, diz assim. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e 18. Teu coração se enfiou de orgulho, devido à tua beleza, arruinar-te a tua sabedoria por causa do teu esplendor, precipitando em terra, e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio, profanar-te os teus santuários. Assim de ti fiz jorrar fogo,
que te devorou, te reduziu a cinza sobre terra, aos olhos dos espectadores. Ele está falando que Satanás, né? Ele, pelo orgulho dele, né? Ele perdeu a glória, né? Perdeu a beleza, na verdade, perdeu, né? Louvado seja algo. Mas eu vou falar aqui no ponto principal é que ele faz acordo profanos, comércios profanos. O que é o comércio profano? O que é um acordo profano? É como ele fez com Yahusha. Yahusha, eu vou oferecer a glória deste mundo em troca da adoração. Isso aí é um acordo. Está fazendo comércio para Yahusha. Comércio para Yahusha. Tipo assim, ô fulano, se tu me adorar, eu vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar mulheres, vou te dar riqueza. Se você me adorar, tudo isso será teu. Isso é um acordo. É isso que Satanás faz. Ele faz um acordo em troca da adoração, fazendo-a pecar. Porque Satanás peca desde o princípio. Né? Ele quer fazer o homem pecar, porque ele, né, ele peca desde o princípio. Ele é o primeiro a cometer pecado. E é o primeiro a cometer pecado e incentiva o homem a pecar. Isso está em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o filho de Al se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, o demônio peca desde o princípio. O ponto principal de Satanás é cegar o entendimento da verdade. Eu estou lendo aqui as anotações. Segundo as Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim. Para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Yahweh, a glória de Machia, que é a imagem de Yahweh. Então agora vamos concluir o estudo, né? Por que a pessoa deve combater contra Satanás? Porque Satanás ele quer cegar a pessoa para que ela não compreenda a verdade. Como é que o Satanás cega a pessoa? Oferecendo as coisas deste mundo, oferecendo glória, incentivando a pessoa a pecar, para que ela não produza o fruto, né? Para que não produza o fruto. Diz assim, afastar o homem de Al e a Yahusha. Para que a pessoa continue afastado de Al e de Yahusha. Para que ela continue na carnalidade, continue vivendo uma vida almática e para que ela não compreenda a palavra de Al. Porque a pessoa que está na carne, está na alma, ela não compreende a palavra de Al. Ela está cega espiritualmente. É como eu acabei de ler em 1 capítulo 2, versículo 14 até o 17, fala que o homem natural, o homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais. Somente o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Aí, Satanás quer levar o homem na carne para que ele não compreenda a verdade de algo. Então, o que Satanás está fazendo? Esse Deus desse século, o Deus do sistema, está cegando o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Claramente são as pessoas do sistema religioso, né? Estão cegas, que não conseguem compreender a verdade, principalmente as mensagens que é anunciada no Atalar de Yahweh, né? Para que elas não compreendam, para que elas não entendam que Machia é homem, não um Deus encarnado, para que elas não compreendam que só existe um único Criador, não três, mas sim um Criador, que é Yahweh dos exércitos. O que Satanás faz? Satanás incentiva os crentes para que eles continuem buscando os bens materiais, buscando coisas terrenas, para que eles não dêem importância à luz do Evangelho, à verdade do Evangelho. Louvado seja o 17. Então é isso. Eu vou ler mais uma passagem bíblica que os irmãos compreendam mais ainda. Diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 11. Não vou ler muito por conta que o vídeo está grande.
Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de alma. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio, eles tiram a palavra do coração, para que não creia, nem se salve. Para que não creia, se salve. Como é que ele está fazendo isso? Ele tira a palavra do coração da pessoa para que ela não compreenda a luz da verdade. E como ele faz isso? Para a pessoa perder a semente. Com heresias de perdições, com heresia de perdições, ou pessoas se preocupando com as coisas mundanas, coisas materiais, como está escrito aqui, ó, versículo 12. Aqueles que recebem a palavra, solo pedregoso, são os ouvintes da palavra, e que não acolhe com alegria, mas também não tem raiz, porque crê até certo tempo, e na hora da aprovação abandona. Tem isso também, quando a pessoa é tentado, abandona, né? A pessoa abandona quando está confundido, mas o ponto principal é isso aqui. A quem caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguem caminho. São sufocados pelos cuidados e riquezas e prazeres da vida. Assim os seus frutos não amadurecem. Pronto, tá aí. Ele quer incentivar o homem a buscar, né, a glória deste mundo, a preocupação deste mundo, para que ele não cresça espiritualmente. Se a pessoa está preocupando demais com as coisas deste mundo, pode ter certeza que ele não vai crescer espiritualmente. É como a semente foi lançada entre os espinhos. Ficou sufocado. Não conseguiu produzir o fruto. Por quê? Porque a mente dele está no mundo. O que devemos fazer? É ser como a semente que caiu em terra boa. São os que ouvem a palavra com o coração reto, bom, dando brum, retena e dando o brum fruto pela perseverança. Perseverança. Continuar lendo a palavra. Continuar jejuando. Continuar buscando a palavra, buscar Ial, né? Continuar orando, buscando o entendimento eterno, fazendo parte do pão, perseverando, perseverando. As 4 colunas vão ajudar nós a crescer espiritualmente. A pessoa se dedicar a estudar a palavra vai crescer espiritualmente. Aí com isso vai produzir o fruto. Então, esse é o estudo. Vencer o diabo. É através do jejum, oração, palavra, imersão e repartindo o pão também. Repartindo o pão. O Yahshua Mashiach concluiu a obra. Ele fez repartir do pão, tomou o cálice. Tomou o cálice e diz assim. Eu vou até ler. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 22, versículo 17, diz assim: Pegando o cálice, deu graça e disse: Toma este cálice, distribui entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazendo isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue, que derramou por vós. Então, ele tomou o cálice, comeu o pão e tomou o cálice. E o pão do cálice representa o sacrifício de Yahshua. O pão que foi moído, né? Yahshua, o seu corpo que foi moído, né? Que foi chicoteado, né? Foi torturado pelo Império Romano. E o vinho, o suco de uva, né, que representa o sangue de Yahshua que foi derramado no Calvário, representando, né, o sacrifício de Yahshua que foi oferecido no Calvário e representando também a vitória de Yahshua contra Satanás. Diz assim, Colossenses, não vou alongar muito não, Colossenses capítulo 2, versículo 14 até o 15. Cancelando documento escrito contra nós, cuja prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente a encravar no madeiro, expoliu os principados e potestade e expõe ao ridículo, triunfando deles pelo madeiro. O diabo pegou os principados e potestade no madeiro e se tornou ridículo. Então, Mashiach venceu Satanás, destruiu o império da morte.
Então, se Yahshua venceu, nós também vamos vencer. Confia na palavra eterna. Louvado seja Yahweh. Então está concluído o estudo. Que o Eterno abençoe a todos. Que assim seja.